Retornamos com Além da Notícia, notícias em destaque comentadas pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes, por mim e por nossos convidados. Hoje, do caso do doutor Arlindo Pimenta, médico psicanalista. Pode retomar aquela questão? Sim, perfeito. Não, é o seguinte, é porque eu vi no jornal hoje que sim. Há não sei se isso já é uma realidade ou um projeto, de transformar o prédio, o antigo prédio do DOPS, em memorial. Sem dúvida, isso vai acontecer também no Rio, em São Paulo, em outras capitais. Outros prédios em outras capitais que foram usados para o regime militar vão virar memoriais históricos. Então o prédio onde o doutor Didi se hospedou, teve lá uma hospedagem de 5 estrelas, ele teve preso de 18 dias, pode virar um memorial. Porque até hoje eu passo ali meio correndo. Não, é terrível. Realmente é terrível. Olha, só para você ter uma ideia, falar na primeira pessoa é muito desagradável. Mas essa história de ex, eu sou ex-guerrilheiro, ex aquilo, eu não sou nada. A realidade. Eu sou militante da TV comunitária de Belo Horizonte. Mas já que você puxou esse assunto, e o doutor Arlindo considera importantíssimo, trouxe aqui essa boa notícia de que aquele famigerado presídio, sei lá o que era aquilo, DOPS, que hoje é chamado de DOS, para ser transformado num memorial. O antigo centro de tortura? Ali é o antigo centro de tortura. Só para você ter uma ideia, Peninha, eu estive 18 dias incomunicável numa cela lá na parte de baixo, à disposição do Exército. Os 2 delegados da época, um era inimigo de estudante, era um chinês, que a gente guerreava com ele, jogava, eles que tentavam invadir as faculdades, a gente jogava pedra dele, mas esse tinha o esporte dele predileto era prender e espancar estudante. E tinha um outro, ambos eram maçons, meu pai era maçom, eu estava preso à disposição do Exército, por influência até do Bragança, com auxílio até do general Bragança, que era ultradireita, eles não puderam falar para meu pai que eu estava ali presente. Daí você imagina o que era o terror naquela época, viu? Eu via passar toda hora a gente espancado, falei, agora vai ser a minha vez. Quem saía de lá não voltava. Foi a época que mataram mesmo, sumiram com muita gente. É uma ótima que aquilo vire um memorial para que essas coisas não aconteçam mais. Exatamente. Porque essa questão da memória, eu acho que a gente tem que levar muito em conta, né? Não só a psicanálise que trabalha com a memória. Que nós falamos assim, a psicanálise cuida do passado. Não cuida, não. A psicanálise cuida do passado presentificado, um passado que não passou, porque foi traumático. Então, a nível da história, há um passado presentificado, traumático. E que, de alguma forma, ele não pode ser escamoteado. Pois é, professor Arlindo, inclusive integra a Comissão da Verdade, esteve em Belo Horizonte integrando a Comissão da Verdade, a Maria Rita Kiel, que é uma psicanalista importante, escritora. Autora de vários livros, um deles chama O Tempo Cão, que é sobre a questão da depressão hoje. Pois é, eu conversei com ela e perguntei o seguinte, por exemplo, a sociedade de um país como o Brasil, quando vive um regime fechado, por exemplo, no nosso caso, 21 anos, de 64 a 85, essa sociedade também sofre uma espécie de depressão coletiva? Sofre. Você vê o seguinte, aquilo ali foi o quê? Foi uma quebra. Quantas lideranças, né? Você vê o seguinte, o Brasil, quantas lideranças que foram ceifadas, né? Que desapareceram, foram mortas. E a retomada do desenvolvimento do Brasil foi a partir do Itamar, né? Que era do MDB. Isso. Depois o Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma, né, que eram considerados por aquele regime, que todo mundo que era de esquerda era comunista. Interessante. Né? Agora, professor, eu queria lhe perguntar, e o senhor que faz também a psicanálise dos políticos, eu fiz uma entrevista com o senhor há uns 15 anos atrás, fiquei muito impressionado com seus estudos.
Como é que é para um sociólogo, no caso Fernando Henrique, ou para um sindicalista, Lula, ou para uma guerrilheira e economista, Dilma, presidir um país como o Brasil, ou para um engenheiro como Itamar Franco? Itamar Franco. Pois é. Então você está vendo o seguinte, que eu acho que vai além do título universitário. Sim. Tudo, eu acho que porque todos esses, apesar de engenheiro, sociólogo, sindicalista e tal, viveram um regime, viveram uma situação no regime, experimentaram o que é a opressão política. Sim. Que é uma coisa interessante. Há um estudo que foi feito dos nazistas. Os nazistas no processo de Nuremberg, os generais nazistas, todos eles disseram o seguinte: nós somos inocentes porque nós cumprimos ordem. É isso? Essa era. Então, a partir daí, surgiu um trabalho interessante mostrando o seguinte: o indivíduo, que o regime político, né, ele favorece alguns, evidentemente, indivíduos que têm uma estrutura psíquica mais chegada ao sadismo, aos indivíduos exercerem... Às vezes até ao sadomasoquismo? Exatamente. Sabe? Então, o que se dizia, por exemplo, diz que esse Dama Trione, ele treinava o pessoal, né, que no começo... Professor de tortura, que atuou em Belo Horizonte. No começo eu ouvi falar isso, que o torturador Uruguai, ele sentia náusea, vomitava e tal. Depois ele entrava num regime que aquilo ali era... Peninha. Era o quê? Era extremamente prazeroso para ele. Vou ser mais novo do que a gente. Um pouquinho só. Muito pouco, sim. Mas o Arlindo é da minha geração, nós somos da mesma geração. Um tem um fio de cabelo a mais ou a menos do que o outro. Nós somos de uma geração castrada pelo golpe militar de 64. Os universitários, os estudantes da época, mesmo secundaristas, eles faziam a política do Brasil, eles movimentavam o Brasil, nós movimentávamos o Brasil. Todos éramos idealistas, uns influenciados pelo Karl Marx, outros pela Igreja Católica. Eu, por exemplo, ali nós somos da ação católica, tá? Mas a gente queria um país mais justo, um país mais humano. De repente, ia acreditar no que estávamos chegando lá, na época do João Goulart. Quando veio a cacetada, deram o golpe do 1º de abril, que depois virou 31 de março, né? E que perdurou uma ditadura terrível, que agora, recentemente, que ela acabou naqueles modos. A ditadura que nós temos hoje de outra forma. Mas nós tínhamos, né, Arlindo, as melhores lideranças do país, os jovens, o pessoal estudava e tal. De repente, ou morreram, ou foram presos, ou tiveram que sair do país. Você vê o seguinte, na Faculdade de Medicina, por exemplo, o impulso que teve o estudo chamado doenças tropicais, a xistosomose, a doença de Chagas, né? Enfim, o que se mostrava exatamente que a mesma função do médico, ele não podia desconhecer o fator econômico, cultural e tudo, sabe? Claro, a ciência política, a sociologia também passaram para outros tipos de estudos, não ficaram na obrigação de estudar um regime militar, um regime ditatorial, mais recentemente. Mas a Notícias em Destaque continua ainda na ordem do dia as eleições aqui em Minas, no Brasil e no mundo, já que em várias capitais do país nós temos eleição em segundo turno nos próximos dias. Aqui em Minas temos também, nos Estados Unidos tem eleição. Algum comentário sobre Minas, sobre São Paulo, do Arlindo, como é que estão vendo essas próximas eleições? São Paulo, até tenho vontade de ouvir a opinião de vocês também, assim, nesse sentido. Como é que, né, o que se diz que a influência do Lula fez realmente com que houvesse uma mudança muito grande, né? A questão do Serra e do Haddad. Vocês acham que isso foi influência do Lula mesmo ou não?
Eu acho que em parte sim, né? Lula deu a sacada no Haddad, tem Márcio Pottmann também, que ele lançou em Campinas, que é um economista importante, mas evidentemente que o Haddad também tem os seus méritos, foi um bom ministro da Educação, já tinha sido ministro, secretário municipal em São Paulo, e Serra, que tem um perfil desenvolvimentista, é muito elogiado, ele é considerado muito ruim de campanha, está muito desgastado. Não. Serra tem 52% de rejeição. O problema Tudo isso influi. O Serra tem uma rejeição muito grande, principalmente em função daquela história. Ele ia cartório assegurar a todo o povo paulista de que ele vai terminar o mandato, cumprir o mandato, e não fez isso. No caso. O paulista parece que não acredita que, se ele eleger, que ele vai cumprir o mandato. Agora, sem nenhuma dúvida, a influência do Lula foi muito grande, ou, pelo menos, eu considero uma das maiores vitórias do Lula. O primeiro foi a eleição da Dilma. Sem dúvida. Né? E agora pegar um Haddad que o Marcos Coimbra, o nosso cientista político, aqui, comentarista, ainda hoje estava ironizando os comentaristas políticos, os adivinhões aí das coisas acontecidas, ele falando que Lula pegou um poste, entre aspas, que é o Haddad, como a Dilma naquela época era considerada um poste, e transformou no provável prefeito de São Paulo, com influência muito, que vai muito além dessa eleição, vai para a eleição presidencial. Agora, quem acreditaria, quem teria coragem de incentivar uma candidatura em São Paulo do Haddad? Por mais brilhante que ele fosse. Justiça se passa também ao Lula, mas também ao Aécio, que pegou o governador Antônio Anastasia, que não tinha disputado eleições, e também o elegeu numa circunstância semelhante à de Lula com Dilma. A política é feita também de renovações, muitas vezes inesperadas. E de coisas engraçadas. Encontrar, está disputando um candidato do PT, candidato histórico do PT, deputado Durval Warner, com um do PCdoB, Carlinhos Moura, né, que está sendo apoiado pelo PSDB, pelo Aécio, pela Anastasia, apoiando um comunista. São coisas da época, né? Que nos próximos programas... ideológica. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Nós agradeço. Grande prazer. Final, esperamos contar com vocês, caros telespectadores, nos honrando com sua audiência. Na TVC BH, 17 anos no ar, de 24 horas no ar, ininterruptamente, transmitindo a cabo na NET pelo canal 6, na Oi pelo 13 e para todo mundo através da internet www.tvcbh.com.br. E até a próxima, se Deus quiser.